Boa noite, iniciando agora a live 180. Meu nome é Alexander, sou nutricionista, já tive câncer e estou aqui para ajudar você nesse período intenso de tratamento e de muitas dúvidas. Eu comecei a ter um volume muito grande de perguntas, eu não estou conseguindo responder essas perguntas durante o dia a dia. E aí eu comecei a selecionar algumas perguntas para responder para você aqui diretamente da live. Hoje tenho várias perguntas que eu selecionei. Você que está me assistindo ao vivo agora também pode fazer outras perguntas, pode participar ao vivo no final dessa live para que a gente possa conversar. E eu vou começar pelo chocolate. Então vamos lá. Uma das perguntas que fizeram para mim foi consumo de chocolate acima de 70%. Fale um pouco. Falo sim, olha que interessante. Chocolate tem flavonoides, que são importantes substâncias antioxidantes, são substâncias importantes protetoras do coração. Quem faz quimioterapia, a quimioterapia mata célula amiga, danifica a célula amiga. Uma das células que ela também ataca, além do fígado, é o coração. E o chocolate pode fazer parte do seu tratamento, em especial chocolates mais amargos. 70% é um chocolate mais amargo, mas as empresas, de forma geral, não são honestas com a porcentagem, porque não existe uma regra via Agência Nacional de Vigilância Sanitária para isso. Então, se você procurar um chocolate de 70%, preste atenção nos ingredientes. Alexandre, o que é ingrediente? Ingredientes são as substâncias colocadas naquele chocolate. De acordo com a vigilância sanitária, o primeiro item do ingrediente é o mais pesado, o segundo um pouco menos, o terceiro um pouco menos e assim por diante até o final. De maneira correta, o chocolate 70% teria que ter o açúcar, que normalmente chocolate eles adicionam açúcar, a partir do terceiro item da lista de ingredientes. Se o açúcar for o primeiro e o segundo, desconfie, porque como pode o açúcar ser mais pesado, sendo que tem 70% de massa de cacau ou manteiga de cacau? Provavelmente é um chocolate falso, um chocolate fake, e quando você, mesmo que encontre na terceira fila o açúcar ou na quarta, e experimente e sinta que ele é muito doce, comparado com outro também que tem o terceiro ingrediente açúcar, talvez aquele chocolate enganou você e colocou no rótulo só aquilo que agradava aos seus olhos, mas não agrada o seu coração e o seu paladar. Então, segunda pergunta, a famosa, né, o famoso padrão. Parece que quando alguém tem câncer, criaram esse padrão para oferecer essas substâncias. Linhaça, própolis e açafrão estão liberados durante o uso do tamoxifeno? Não estão liberados e não são substâncias indicadas para quem faz tratamento oncológico. Por qual motivo? Porque o extrato da linhaça, assim como o própolis e o açafrão, estão associados a menor absorção, linhaça e açafrão, menor absorção de quimioterápico, um deles é o tamoxifeno, e estão associados à hemorragia. Logo, se você ouviu falar pela internet que você tem que consumir, leve essa informação para o seu nutricionista, e se o seu nutricionista carimbar o nome dele falando que você tem que tomar própolis, ele vai ser o responsável por qualquer efeito colateral que você tenha. Eu não carimbo própolis, não carimbo açafrão e linhaça para os meus pacientes. Em algumas situações raras o própolis é indicado, mas isso é dentro do consultório, dentro do atendimento online. Em redes sociais, em hipótese alguma, eu faço essa sugestão de algo seguro. Não é seguro e não é indicado. Como a alimentação contribui para a formação de um tumor? Isso é muito incrível, essa pergunta que fizeram. Eu vou falar o que é mais conhecido hoje na medicina, que é o excesso de peso. Pessoas que estão acima do peso, mulheres acima do peso, homens acima do peso, têm a chance de formar 13 tipos de câncer. Desde câncer de mama, desde câncer de próstata, desde câncer de ovário, de útero, de esôfago, de pulmão, de cólon. Vários cânceres, são 13 ao todo, estão associados à formação da doença. E por qual motivo isso acontece? Porque o ser humano não foi feito para ficar acima do peso. Quando você está acima do peso, existe um desequilíbrio na produção de hormônios
e alguns hormônios estão associados ao crescimento da célula e formação de células cancerosas. Então, a alimentação promove alguém para ficar acima do peso, isso não é novidade para ninguém. A falta de atividade física promove alguém para ficar acima do peso, isso não é novidade para ninguém. E esse acima do peso é o principal responsável hoje no mundo pela formação do câncer. O cigarro já não é o grande vilão, continua sendo, mas não é o maior vilão, e a bebida alcoólica não é mais o grande vilão. Continua fazendo mal fumar, continua fazendo mal beber, mas a gente tem um excesso de peso como grande responsável por isso. Só o gordinho já tem essa chance, o obeso tem uma chance maior. Falando um pouquinho mais dessas alterações, existem alimentos, entre eles alimentos processados, carnes processadas, que seriam a salsicha, o presunto, o apresuntado, que tem uma substância chamada nitrito de sódio, que parece estar associada a cânceres do sistema digestório, dentre eles o estômago. Então, trouxe para vocês 2 exemplos da alimentação, em excesso, alimentação que torna você com excesso de peso formando câncer, e de carnes processadas, não falei carne vermelha, carnes processadas, que seriam a salsicha, que seria o presunto, apresuntado, mortadela e salame, que talvez por conta do nitrito de sódio estejam alterando o DNA da célula e formando cânceres no estômago e outros órgãos. Pode suplementar vitamina D e K2? Não, não pode. Eu só vou suplementar vitamina K e vitamina D se eu acompanho você no atendimento online ou dentro do consultório e perceber que a sua alimentação é pobre nessas vitaminas. Se eu perceber que a sua alimentação é pobre, se eu perceber que você tem deficiência por conta alimentar, aí eu posso pensar na suplementação. Lembrando que muitos pacientes que têm câncer têm trombose e aí a suplementação de vitamina K estaria totalmente contraindicada. Eu vou precisar até mesmo restringir o consumo de certos alimentos. Para você ter ideia, verduras vão ter vitamina K. Para você ter ideia, o próprio castanha do Pará, castanha do caju vão ter vitamina K e isso pode interferir muito no seu tratamento, na coagulação e na chance de você desenvolver a trombose. Tome muito cuidado com essas suplementações. Outro risco da suplementação de vitamina D, essa de orelha, né, que você ouviu falar que é bom, é a nefrocalcinose. Quem toma excesso de vitamina D atrapalha a filtração do rim, porque o excesso de vitamina D danifica as unidades do rim, que seriam os néfrons. É a famosa nefrocalcinose. Então é extremamente perigoso suplementação sem orientação do seu nutricionista. Toma cuidado com essas superdosagens de vitamina D, que são perigosas para a sua saúde. Não existe respaldo científico de que quem tem alta quantidade de vitamina D vai ter uma imunidade capaz de combater o câncer, tá bom? Outro ponto, substituir o pão francês feito com farinha de trigo por pão caseiro feito com grão de bico. Ele engorda? Não. De forma geral, se você comesse um pão francês, até me perguntaram isso hoje, a pessoa poderia comer o pão francês, não é proibido, a não ser que você tenha intolerância ao glúten ou tenha um desconforto com o trigo. Um pão francês não é o vilão, não é o malvadão do tratamento do câncer, mas se você prefere fazer com uma farinha de trigo, que indiretamente vai ter muito menos aditivo, muito menos agrotóxico, ele vai ter mais proteína, porque o grão de bico é uma leguminosa, assim como o feijão, ervilha, lentilha, e ele não vai engordar você. Pode ficar tranquila em relação a essa preocupação de engordar. Posso comer pizza de frango com catupiry fazendo quimioterapia? Você é livre, você pode comer pizza, você pode comer o lanche. O único cuidado que eu falo dessas comidas de rua, né, que você vai comprar a pizza, é em relação, não sei se existe um controle higiênico-sanitário adequado que tenha esse conhecimento, e muitas vezes até, caso você sinta essa vontade, essa necessidade, faça essa própria pizza ou faça esse lanche de uma forma mais natural na sua casa. Ela comentou do catupiry. O queijo catupiry não é problemático para o câncer. O queijo problemático para o câncer seria queijo com fungo,
que é o gorgonzola, que é o brie, que é o camembert. Esses sim seriam preocupantes para o seu tratamento, exatamente porque tem risco de intoxicação alimentar. Tome apenas cuidado quando a gente fala de queijos que tem fungo, porque esse sim poderia ser um risco para você. Assim como o shiitake ou o shimeji, que são fungos, poderiam trazer risco de intoxicação para quem está fazendo o tratamento quimioterápico. E se você come alimentos que trazem risco de intoxicação alimentar, trazem um risco maior para você piorar a sua imunidade, com certeza esse alimento não é indicado e eu não vou de forma alguma fazer essa sugestão. Terceira pergunta, é bom fazer déficit calórico? Não, porque o próprio câncer já estimula você a ter déficit calórico. Existem citocinas, substâncias produzidas pelo câncer, que informam o cérebro que você não está com fome, não está com apetite. É comum no câncer de pâncreas e em cânceres do sistema digestório, esôfago, fígado, vesícula biliar, intestino, estômago, a pessoa perder bastante peso exatamente porque ela relata à família: eu não sinto fome. E a família fica irritada e fala: não, você tem que comer porque você está querendo morrer, você não quer se tratar. E a pessoa fala: eu não estou querendo morrer, eu não estou pensando em nada disso. Não, você está. Então muitas vezes eu, como profissional da saúde, preciso entrar no meio daquela família e falar: ele está falando a verdade, ele não sente fome e o culpado por isso é o câncer. O câncer provoca em muitas pessoas esse déficit calórico, essa perda de apetite. A perda de apetite faz com que você consuma menos caloria. Então não existe indicação para consumir menos caloria, existe indicação para que você consuma mais proteína e mais gordura, mas não déficit calórico, de hipótese alguma, de forma alguma existe essa sugestão para todos os pacientes. A não ser um paciente, como já me deparei, que tem obesidade ou que tem muito excesso de peso, e esse excesso de peso está associado à formação do câncer. Por exemplo, mulheres que fazem quimioterapia e engordam bastante, utilizando corticoides e outros medicamentos, esse excesso de peso pode atrapalhar a ação do tamoxifeno, porque o tamoxifeno atrapalha receptores hormonais na mama e a obesidade estimula esses receptores. Então é a mesma coisa que você estimulasse um corte e alguém tirasse a faca. Faz o corte e tira a faca. Ou seja, o excesso de peso é extremamente prejudicial para o câncer de mama e para o câncer de próstata. A gente precisa ajudar esse paciente a desinflamar o corpo dele, a oferecer uma quantidade adequada de proteína e de gordura e, como consequência, ele acaba reduzindo gordura. Não é foco reduzir gordura, mas é foco que a gente consiga desinflamar ele e ajudar a tirar esse excesso de gordura. Há problema tomar metformina, que controla a glicose no sangue liberado no açúcar no organismo? Eu atendi hoje uma paciente que toma metformina porque ela tem intolerância à glicose. Se o médico fez essa prescrição que ela precisa desse medicamento, normalmente para controlar a glicemia, não há problema algum. Existe problema se você for na farmácia comprar metformina que não precisa de receita e começar a tomar. Aí existe, porque a metformina ela pode trazer como efeito colateral lesão no fígado. Se você começa a tomar esse medicamento sem o médico saber e começa a ter lesão no fígado, o médico pode falar: nossa, o seu fígado está com as enzimas hepáticas, ou seja, a enzima do fígado muito alterada. Eu acho que eu vou parar a químio. E na verdade ele não precisava parar a químio, você precisava parar de tomar metformina, porque você tomou sem a prescrição dele. Porque se ele te deu como prescrição, ele sabe até onde isso pode alterar o seu fígado. Então, está sob controle. Mas se você toma medicamento sem informar a equipe médica, você tem um risco gravíssimo de interferir no seu tratamento. Então, não tome remédio sem prescrição, tá bom? Pacientes que têm o diabetes descontrolado, a metformina vai ser muito boa, porque glicemia alta, ou seja, acima de 140, 160, isso pode interferir na imunidade, pode interferir na cicatrização durante uma cirurgia. Existem diversos efeitos ruins por excesso de açúcar no seu sangue. E a metformina é um remédio ótimo quando prescrito pelo seu médico. Outra pergunta aqui, chegando nas duas últimas finais, fiquem à vontade para me perguntar outras, se vocês quiserem agora, ou de dividir tela, a gente já está chegando no finalzinho.
Que exame preventivo pode ser feito para saber se tem alguma doença? Primeiro passo, não procure doença, né? Você quer prevenir doença, existe alimentação saudável, existe atividade física. Duas grandes ferramentas para que você não desenvolva doença. Mulheres que já tiveram primeira relação sexual, é importante ir ao ginecologista para fazer o exame de Papa Nicolau ou outros que ele julgar pertinente. Homens devem procurar o urologista. Conversando com o seu urologista e a mulher com o ginecologista, eles vão orientar se é necessário pedir algum exame de sangue, se é necessário pedir algum exame de imagem, se é necessário fazer algum tipo de exame específico, mesmo antes da mulher ter a primeira relação sexual. Isso vai ser individualizado e vai ser particularizado para você. Não pense em eu tenho que fazer exame isso ou fazer exame aquilo. Visto que hoje está muito fácil, né? Se uma pessoa com dinheiro ela quiser pedir uma ressonância de cabeça, ela pede. Se ela quiser pedir uma tomografia do pulmão, ela pede. Se ela quiser pedir exame de sangue, ela pede. Hoje a gente tem um excesso de informação e esse excesso de informação muitas vezes atrapalha o tratamento. Eu preciso, para pedir o exame, saber o motivo por que eu estou pedindo ele. Médico que pede muito exame, isso é fala de médicos que fazem live comigo, tá? Não são bons médicos, porque ele não sabe aquilo que ele está investigando. Eu preciso, quando eu converso com você, ter uma hipótese do problema de saúde que você pode desenvolver por conta das coisas que você me falou e não sair pedindo um monte de exame, dando tiro para todo lado para ver se eu acho alguma coisa. De acordo com os médicos que fazem live comigo, isso não é um bom médico. Cuidado. E eu estava comentando sobre a questão da trombose, que é um risco para a doença cardiovascular. É uma situação que pode ser comum num paciente com câncer, em especial câncer de pâncreas, perdão, eu ia falar próstata, mas não é, câncer de pâncreas. E essa pessoa que tem trombose, ela precisa tomar remédios anticoagulantes, Marevan ou Clexane, Pixaban ou qualquer outro que o médico tenha prescrito para você, e essa dose vai ser controlada conforme a sua situação. E a alimentação desse paciente também precisa ser controlada, e uma maneira de evitar trombose é tendo uma alimentação focada para a remissão do câncer, com enfoque para uma quantidade menor de vitamina K. Pela internet ou por orientações de orelha, né, que a gente ouve, não dá para a gente saber quanto de vitamina K você vai precisar. É importante que você passe em consulta com um nutricionista para ele fazer a indicação. Lembrando que, infelizmente, trombose é a segunda causa de morte no câncer. Olha que situação grave. Segunda causa no mundo de morte no câncer é a trombose, porque a pessoa acha que pode comer de tudo, pode ter uma alimentação saudável, e a alimentação saudável apenas não é o bastante, porque na alimentação saudável eu tenho frutas, eu tenho verduras e legumes que são ricas em vitamina K, e nessa pessoa eu vou precisar restringir. Então é muito importante que você converse com o seu médico. Se você toma algum anticoagulante, procure logo um nutricionista com experiência no câncer para evitar esse risco de infarto, esse risco de derrame e outros que podem matar muito antes do câncer, tá bom? Então isso é fundamental ser frisado. Isso seria uma maneira de evitar a trombose. O Gilson me perguntou, sintomas do câncer no fígado, ele causa hemorragias, a barriga fica inflamada? Primeiro, se sua barriga se você tiver com hemorragia, se você tiver com a barriga inflamada, não se preocupe com isso. O que você precisa fazer? Procurar um médico para tirar essa dúvida, porque a barriga, Nilson, é uma caixinha de surpresa. Eu posso ter uma barriga distendida e essa pessoa tá daquela forma porque comeu muito, porque não se sentiu bem naquele dia por conta daquele alimento. Uma pessoa pode ter hemorragia. Existem diversas situações para que ela tenha hemorragia. O mais importante, se você tem essa situação, é buscar um médico. Não buscar outra alternativa e não buscar solução pela internet. Está com dúvida se você está com algum sintoma relacionado a isso, busque um médico imediatamente. Amanhã já marque sua consulta com um clínico geral, porque ele vai ter um olhar geral com você e mostre todos os sintomas que você está apresentando. Tá bom? Esse acho que é o mais importante. Mostre a sua situação, se sente sua barriga distendida, se você tem alguma hemorragia nas fezes, mostre isso para ele para que ele possa avaliar. A gente chama, né, os cirurgiões chamam a barriga de uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que pode ser o motivo daquela barriga estar distendida. Existem milhares de motivos. E aí a Luciane
me perguntou, uso de carvão ativado para quem já fez as químios e está fazendo imuno? Não, porque o carvão ativado ele pode atrapalhar exatamente a absorção dos imunoterápicos e dos remédios que você está tomando. A não ser que o seu médico falou que você tem que tomar carvão ativado. Ou se o seu nutricionista que está te acompanhando falou para você tomar. Eu não indico e nunca indiquei carvão ativado para nenhum paciente. Essa questão de tirar os contaminantes que estão no intestino, a primeira coisa é pensar, será que eu não estou mandando outros contaminantes para o meu intestino? Para que a gente saiba se você tem substância intoxicante ou inflamatória, é seguindo com um nutricionista especialista nessa parte que ele vai te indicar os melhores alimentos. Eu sempre comento que se a gente fala, por exemplo, de óleos refinados não são os melhores para nenhuma pessoa, em especial para o câncer, porque ele é oxidante. Quais são esses óleos refinados? Óleo de soja e milho, que são os que mais recebem agrotóxico no Brasil. Óleo de canola, óleo de girassol também não são indicados. O primeiro passo é começar a mudar isso, para depois eu pensar em alguma situação que eu tenha uma inflamação, uma intoxicação. Tá bom? O carvão ativado é utilizado normalmente quando algumas pessoas tomam um veneno ou alguma droga no sentido de suicídio. A pessoa tomou tanta substância e o médico dá o carvão ativado para diminuir aquela absorção que já está no intestino porque fez lavagem e não conseguiu eliminar tudo. Então, eu não indico hipótese alguma para paciente com câncer. Porém, respeito se o seu médico ou o seu nutricionista fez essa orientação, porque ele vai assinar legalmente por qualquer coisa que aconteça com você. Qualquer sintoma colateral que você tiver, ele que é responsabilizado. Desculpe, o que pode alterar o CA-125 pós-esterectomia? Converse com o médico. É um dado muito específico, Carlos. Muito específico para que eu possa falar. Por qual motivo? O CA, os marcadores de câncer, eles têm variações múltiplas. Às vezes a pessoa tem uma variação de marcador para câncer e não necessariamente aquilo é câncer. Então, não baseie a sua vida e as suas preocupações em exame de sangue. Eu já trouxe aqui na live 180, quem imagina, né? Eu nunca imaginei que fosse chegar tão longe, em 180 lives, porque vocês são combustível para que eu continue produzindo conteúdo novo, conteúdo de valor. E eu vou continuar deixando as caixinhas para vocês colocarem as suas dúvidas. Algumas durante o dia, se eu conseguir responder, vai ser um prazer. Mas a minha agenda está ficando apertada cada vez mais. Semana que vem ela vai ficar mais apertada e eu vou conseguir responder menos ainda. Então eu estou deixando essas caixinhas para que você possa fazer a pergunta. Eu gosto muito de interagir com vocês. Essas dúvidas oxigenam o meu cérebro, me fazem buscar cada vez mais informações, exatamente para que você tenha o melhor conteúdo de nutrição e oncologia da internet, tá bom? Nunca com a intenção de tratar você, médico, com seu nutricionista, vocês tenham a melhor conduta. Também faço atendimentos online, vários pacientes são cuidados por mim e vai ser um prazer, caso você queira seguir uma nutrição focada para remissão comigo.